Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Ellen. Se vocês gostam de papelaria, criatividade e ilustração de moda, esse é o local certo para vocês aqui no YouTube. E hoje, como prometido, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre planejamento, sobre o meu planner. Como eu já havia comentado com vocês no vídeo anterior, se você não assistiu, vai lá assistir, que é um vídeo do meu unboxing do meu planner para 2026. E hoje eu vou aproveitar e conversar um pouquinho com vocês de como eu escolhi, por que eu resolvi mudar e todas essas informações, tá bom? Então fica até o final do vídeo. Mas antes, algumas informações aqui para vocês. Lembrando que a nossa parceira aqui no canal, a loja da Guria da Mochila Amarela, vai abrir novamente agora no dia 31 de outubro. E você vai poder entrar, fazer o seu cadastro, ver alguns produtos que já vão estar disponíveis lá. E no dia 8 de novembro será o grande lançamento, que é um lançamento de outono, que é onde você vai conseguir comprar seus planners para 2026, acessórios, pacote de folhas, tem muita coisa legal. Então, já entra no Instagram para você acompanhar, não perder nada. Entra também no grupo do Telegram da Guria, assim você não perde nenhuma informação, tá bom? E vamos lá conversar um pouquinho sobre planejamento. Bom, vamos lá. Esse daqui é o meu planner de 2025 e esse é o que eu escolhi para 2026. Tem vídeo aqui no canal mostrando ele já. Esse é um planner que eu redatei, na verdade. Esse planner, ele foi de uma coleção, acho que de 2021, 2022 da Happy Planner. E eu redatei e usei ele esse ano. E eu amo ele, eu sou apaixonada. Eu acho ele lindo, maravilhoso. E ele era no vertical. Vou mostrar pra vocês. Ele era desse modelo vertical. E eu colocava as minhas metas, meus planejamentos. Deixava para casa, para estudos e para as redes sociais. E isso estava funcionando super bem para mim. Eu já tinha, minha cabeça já funcionava em blocos assim, da segunda ao domingo. Então, para mim era super tranquilo. Aqui eu colocava as tarefas que eu tinha para fazer e distribuía ao longo da semana. Então, para mim funcionava muito bem assim. Porém, eu resolvi testar algo diferente em setembro, mais ou menos. E daí a Shirley, né, a guria, ela me disponibilizou algumas folhas da dashboard, que eu comentei com ela que eu queria muito testar e tudo mais, para ver pro próximo ano se eu usaria essa opção ainda do vertical ou se eu escolheria algum outro layout. Daí ela me disponibilizou algumas folhas do dashboard e eu testei. Essa daqui foi até uma semana, é a minha semana favorita do ano. Eu fiz em homenagem ao aniversário do meu filho, esse daqui, foi eu que fiz todos os desenhos. E eu comecei a testar, então, desde setembro. Testei em setembro, testei agora em outubro e vou testar em novembro. Já em dezembro eu já volto pro vertical novamente, foram 3 meses que ela me disponibilizou. E foi muito bom, porque me ajudou muito, assim. Eu descobri uma nova forma de planejar que começou a me ajudar ainda mais do que o layout vertical, que era o que eu sempre achei que era o ideal pra mim. Porque o layout vertical, ele tem essa questão da liberdade, então você consegue decorar da forma que você quiser, você consegue colocar as coisas do jeito que você quiser, tem muita liberdade, tanto pra decorar, fica lindo. Porém, essa liberdade eu percebi que estava me atrapalhando, então ter um pouco mais de estrutura, como o dashboard, acabou me auxiliando mais. Então, no caso, como que eu dividi aqui, né? Tinha as sessões. Então, as minhas tarefas eu deixei desse lado. Aí aqui eu coloquei algo importante. Nesse caso, eu escrevi algo sobre o meu filho, sobre o aniversário dele, a semana do aniversário dele. Aqui também a gente já estava em processo de ver planner, ver conteúdo e tudo mais. Então, aqui eu já deixei algumas coisas referentes ao foco da semana, o que eu ia pensar, o que eu ia planejar. Aqui eu tô amando colocar alguma frase de música, alguma ilustração, algo que me inspirou durante a semana. Aqui eu tô fazendo alguns rastreios de hábitos, como tomar água, esse tipo de coisa. E aqui eu coloco os detalhes, alguns detalhes da semana. Por exemplo,
um recadinho do aniversário do meu filho, comemorações, algo que a gente preparou uma surpresa. Então eu coloco algumas coisas referente ao dia. E isso tem me ajudado muito, eu tenho gostado muito dessa estrutura para me planejar. Tem me auxiliado, além de eu estar colocando música, que eu não colocava quando era o layout vertical, eu acabava não pondo nenhuma informação de... Eu acabava não colocando nenhuma informação de música, nenhuma frase, nenhum agradecimento, nem nada. Era só o planejamento mesmo. E já nessa estrutura eu comecei a pôr muito mais informação, que foi o que começou a me auxiliar muito mais. E aí eu decidi que eu queria manter essa estrutura dashboard para 2026. E aonde veio daí a escolha do meu planner. E o que eu reparei também aqui? Começou a sobrar espaços, como vocês podem ver. Não preencho todas as minhas partes de tasks aqui, eu não preencho tudo. Porque, enfim, a minha rotina ela é diferente, eu fico com meu filho, não tenho tanta demanda, vamos dizer assim, externa. No momento eu não trabalho fora, mas tenho alguns trabalhos. Então, não tenho necessidade de ter um planner gigantesco. E tava sobrando espaço. Por exemplo, eu colocava minhas tasks aqui, e nesse lado aqui, geralmente eu preenchia com alguma coisa durante a semana, mas mesmo assim, teve semanas que ficaram bem vazias. Vou pegar alguma semana. Essa aqui, por exemplo, ó, ela ficou bem vazia. Tinha as coisas que eu tinha pra fazer durante a semana, também coloquei o que era importante, coloquei uma música, coloquei o meu pensamento para algum planejamento que eu tinha e coloquei algumas coisas referentes à semana. E no meu rastreio eu acabei não rastreando, não fazendo nenhum rastreio nessa semana e acabou ficando bem vazia. Ó, essa daqui já ficou um pouquinho mais cheia, então eu percebi que esse tamanho, esse formato tava ok, tá ótimo o dashboard, porém esse tamanho talvez eu poderia diminuir, não precisaria de um planner tão grande para minha rotina. E daí onde veio o planner mini, que como vocês podem ver aqui, olha, ele tem basicamente a mesma estrutura, as prioridades, o que é importante, esse pensamento para o futuro, as notas, a parte de eu vou continuar rastreando hábitos e onde eu posso escrever durante a semana. Então, eu percebi que esse tamanho seria ok para mim, eu não precisaria de um planner do tamanho clássico ou um planner no tamanho big. E o legal do planejamento, você parar, você pensar, você raciocinar assim conforme você está usando, é isso, que você consegue adaptar, né, na sua rotina. Eu percebi que um planner tamanho clássico talvez não seria necessário para mim no momento, que um mini já me ajudaria, já conseguiria atender a minha rotina. Lógico que eu vou continuar decorando. As minhas decorações, elas são decorações mais simples, eu prefiro decorações mais minimalistas, vamos dizer assim, porque eu gosto de ver ali as tarefas, ver o que eu tenho pra fazer, o que não. E eu sou muito visual e eu preciso também ter um espaço livre, assim. Quando eu olho pra algo e ele tá muito cheio, isso acaba, como posso dizer, não lido muito bem, assim, com algo que está sempre muito cheio, assim, é uma confusão visual, vamos dizer assim, pra mim. Então, até se vocês repararem nos meus desenhos, tem muito fundo branco, tem muito espaço negativo, justamente pra isso, porque eu gosto bastante de espaço negativo, de ter espaços em branco. É a forma como que a minha cabeça funciona, meu cérebro funciona e com mais clareza. E eu prefiro. Então, por isso, eu percebi que o planner no tamanho clássico talvez não era tão necessário assim. Por isso eu optei por um mini, mas como eu falei, eu vou continuar decorando, eu vou trazer algumas decorações aqui pra vocês, até mais do que eu trouxe esse ano. E é isso. Essa foi a principal mudança assim que eu percebi na minha rotina, na minha escolha, né? Como a Shirley sempre fala, que é importante a gente ter
esse autoconhecimento. Se a gente for querer fazer como as meninas que criam conteúdo fazem, se a gente for querer comparar o nosso planejamento com as outras pessoas, a gente sempre vai se frustrar, porque nenhuma vida é igual, então nenhum planejamento tem que ser igual, nenhuma ferramenta tem que ser igual, porque cada pessoa vai se adaptar ali à sua vida, e é o que faz sentido pra você ou não, ok? Então é por isso que eu mudei pro Mini, e eu acredito que vai dar super certo pra mim. E também, caso eu perceba que lá em junho do ano que vem não tá funcionando, também eu consigo trocar tranquilamente. Discos tem essa possibilidade, né? No caso, eu tenho planner completo aqui, vamos dizer assim. Se eu precisar trocar, é só eu comprar um pacote de expansão, pôr aqui o pacote de expansão e tô com um planner novo, com capa, com discos. E geralmente o pacote de expansão vem com divisórias e tá ótimo, entendeu? Então, o bom do planner de discos é isso, porque você consegue adaptar ele à sua rotina. Tá tudo bem se não funcionou esse layout, você pode pegar um outro layout e testar. Eu já tinha mostrado no outro vídeo, né, os detalhes desse planner pra vocês. E eu aproveitei e eu trouxe alguns planners que eu tenho aqui, que eu já usei, para comparar o tamanho, para caso vocês ficam na dúvida do planner mini, se também funciona para vocês ou não, eu trouxe aqui para comparar. Para quem faz journal, geralmente usa muito esses cadernos da Canson, então já sabe mais ou menos o tamanho A5 normal. O tamanho dele fica mais ou menos assim. Ele é um pouquinho menor do que um A5 da Canson, certo? E esse é aquele modelo padrão de planner com aero, que geralmente as marcas geralmente fazem. Até esse daqui eu ganhei, acabei não usando. O tamanho dele mais ou menos, também folha um pouquinho menor, a diferença. Geralmente acho que Vipapier, essas marcas que geralmente, Ótima Gráfica, essas marcas geralmente usam esse padrão assim de tamanho A5. Então se você dá pra ver que não é tão menor assim que dá pra usar tranquilamente. E esse daqui é um argolado da Ótima Gráfica. Eu ganhei de um curso. Aqui, ó. Quase do mesmo tamanho. Ele é um argolado A5 também, acho que da Ótima Gráfica. Então, você vê que o tamanho não muda muito, assim, é pouca diferença. Então não faz tanto, não vai fazer muita diferença, né? Lógico que ao contrário do Classic, ele fica bem maior. Mas como eu falei pra vocês, a estrutura pra mim tá ok, tá ótima. Tava sobrando aqui, então acho que o espaço aqui vai ficar excelente. Eu não vejo a hora de testar e começar a usar, né? Quando o planner chega pro próximo ano, a gente já fica querendo usar. E temos ainda novembro e dezembro, e em janeiro a gente começa a usar esse planner fofinho, lindo. E é isso. Então, lembrando os recadinhos, a loja da Guria reabre agora dia 31 e o lançamento é dia 8. Fica muito esperto no Instagram da Guria, com certeza ela vai trazer várias informações, lives, para saber quais produtos vão estar disponíveis no lançamento. Entra no grupo do Telegram e também não esquece de curtir aqui o meu vídeo, compartilhar com alguém que gosta de planejamento, se for interessante para vocês, se vocês já pararam para pensar dessa forma. Me conta aqui também nos comentários qual o seu layout favorito, o que você tem usado para 2025, o que está planejando para 2026. E é isso, a gente continua conversando aqui nos comentários. Um beijo, até a próxima!